Agora que nós já sabemos um pouquinho mais sobre os tipos dentro do Python, a gente começa a fazer umas coisas mais interessantes. Olha só, eu estou aqui com o nosso editor e a nossa lousa, e nós vimos então que, apesar de você não ter a necessidade de indicar para o Python qual é o tipo das informações que você está passando, às vezes isso é necessário. E esse processo, ele tem um nome. Esse processo é chamado de casting, que é o processo ali onde você faz essa conversão dos tipos para que você consiga utilizar. E dos tipos mais básicos que nós vimos a string, que representa os textos, e aí você pode utilizar aspas simples ou aspas duplas. Eu particularmente uso bastante as aspas duplas. Nós vimos também o inteiro, para números ali inteiros, e o float para números que são não números inteiros, né? A gente chama de números quebrados. Só que existe um outro tipo que é bem importante também, que são chamados de tipos booleanos. E esses tipos booleanos, apesar do nome ser bastante esquisito, eles são de extrema importância na computação. Para a gente poder entender o que isso quer dizer, eu vou voltar aqui para a nossa ferramenta e eu vou perguntar assim para o computador o seguinte. O Python, 90 mais 90 dá quanto? Se eu fizer essa operação aqui, ele vai me responder que é 180. Legal. Se eu perguntar quanto é 90 menos 90, ele vai me responder que é 0. Então ele faz essas operações de uma forma muito tranquila. Agora, se eu perguntar para o Python se 90 é maior do que 90, o que será que o Python vai me responder? Na hora que eu executo, você vai ver que ele vai me responder aqui false. Então ele fala que essa afirmação ela é falsa. Agora, se eu disser que, por exemplo, 92 é maior que 90, o Python vai me responder que essa afirmação ela é verdadeira. Esse tipo true ou false é exatamente o tipo booleano. Ou seja, são variáveis que podem ter somente dois tipos de valores atribuídos a ela. Ou é verdadeiro, ou é falso. Até aí eu espero que esteja tudo bem. A grande questão é, bom, para que eu vou usar isso dentro da computação? Me parece meio esquisito você ter um tipo que serve só para dizer se uma afirmação é verdadeira ou falsa. E isso, na verdade, sozinho não faz muito sentido. Agora, quando você começa a atribuir isso em situações, a coisa começa a ser um pouco diferente. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu atribuo aqui uma variável que se chama idade e eu atribuo ali 18, que é a idade aqui no Brasil para você ser considerado de maior. E aí, se eu perguntar, por exemplo, assim, idade é maior que 18. Se eu fizer essa operação aqui agora, ele vai me retornar que é falso, porque 18 não é maior que 18, é igual a 18. Então eu posso perguntar aqui se idade é maior ou igual a 18. E eu faço isso desta forma aqui, com o símbolo de maior e o igual logo em seguida. E ele vai me dizer que sim. Só que isso sozinho ainda não me dá muitos poderes. Só que quando eu adiciono isso a um negócio que a gente chama de condicionais, a coisa começa a ficar mais interessante. Porque as condicionais, como o próprio nome já diz, permitem que você crie condições dentro do seu código. E através das condições você consegue tomar ações diferentes de acordo com o resultado dessa condição. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um software ali que, sei lá, vende bebida alcoólica. Eu preciso que o meu usuário tenha uma idade mínima de maior, e que seja maior de idade, ou seja, uma idade mínima de pelo menos 18 anos. Eu posso fazer o seguinte, ó. Se, representado aqui pelo if, se idade maior igual a 18, vou colocar aqui os dois pontos, e aqui, ó, eu vou dar um tab para representar que o código que eu vou escrever agora, ele faz parte dessa condição que eu estou escrevendo. Vou escrever aqui print bebida liberada. Legal, então olha só. Eu tenho aqui uma variável, eu tenho uma condição. Se essa condição ela for true, a bebida está liberada. Então, se eu rodar o código aqui, por exemplo, com 18, esse resultado deveria ser bebida liberada, porque está representando ali a idade mínima. Se eu tiver 21, essa comparação aqui, o resultado dela ainda é true. Então, se eu apertar aqui, continua ali bebida liberada. Agora, se eu colocar 17, o que acontece?
não acontece, né? Parece até que o programa travou, mas a verdade é que esse código aqui, ele não foi executado porque essa condição ela não foi satisfeita. E isso é o que nós chamamos de condicionais. E as condicionais são um dos recursos mais poderosos que você vai ter na sua mão quando a gente fala de programação. Legal? Só que fica meio esquisito quando eu faço esse if ser aceito em uma condição e quando ela não é aceita não acontece nada. Parece que o programa está quebrado, né? É por isso que o if, ele pode, tá? Não necessariamente, ele pode casar com o que a gente chama de else, que seria o senão do nosso português. Se ou se não. Então, se tiver idade mínima para poder comprar a bebida está liberada. Se não, e aí esse se não, ele nada mais é do que a negação da condição anterior. Ou seja, se isso aqui for falso, ele vai cair exatamente no código que eu vou escrever aqui embaixo. Então, bebida proibida. Então, olha só que legal. Se essa condição ela for true, ou seja, o valor booleano, né, true, ele vai cair aqui. Se ele não cair aqui, ou seja, se essa condição ela for falsa, ele automaticamente vai cair aqui. Por isso que eu não preciso escrever a condição contrária aqui, eu não preciso escrever idade menor do que 18. Isso já está meio que implícito quando eu utilizo o else, porque o else representou se não. Né? Se ele fizer isso, beleza. Se não, ele vai fazer o que está aqui embaixo. Agora sim, se eu testar esse código aqui, com 17 anos, a bebida é proibida. Com 10 anos, a bebida, nesse caso, também é proibida. E se eu tiver 33 anos, a bebida está liberada. Então, olha só que legal como os tipos booleanos, que a princípio parecia ser completamente inútil, eles são super poderosos para que a gente consiga fazer condições dentro do nosso código. E é claro que não para aí, tem muitas outras condições que a gente pode escrever e muitas outras estruturas, mas isso fica para uma próxima aula. Espero te ver lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.